Olá, na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Paranaguá, eu tenho o prazer de receber aqui no Voz do Litoral o vereador Valdir Leite, do PSC. Ele foi o primeiro vereador eleito nessas eleições com 2.833 votos, o que representam aí 3,75% dos votos totais. Vereador, tudo bem? Boa tarde, né, Rafael? Graças a Deus, tudo bem. Uma boa tarde a toda a população de Paranaguá e do litoral. E graças a Deus estamos muito bem, sim. Obrigado, então, por comparecer mais uma vez, aí já depois das eleições aqui, para nos prestigiar respondendo algumas perguntas aqui. Então, não para a gente, mas para a população como um todo, né? Eu que agradeço o convite por parte da TVCI, através dos seus diretores, do Fabiano, do seu Ademar, de toda a equipe da TVCI, que sempre nos dá a oportunidade de conversar com a população de Paranaguá e do litoral. Bom, vereador, a gente vai começar a partir de janeiro um novo mandato. Para o senhor é mais um mandato que o senhor estará realizando aqui em Paranaguá e o senhor vem da classe aqui do empresariado da cidade, né? Atua, como o senhor mesmo me disse antes da gente começar aqui ao vivo no programa, que desde que o senhor se entende por gente, trabalha já na área junto com a família, né? Na área de construção civil e também de serviços, né? Olha, Rafael, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho. Desde os 15, 14 anos. Eu comecei minha vida profissional no extinto HSBC e depois comecei a participar dessa vida empresarial no ramo de construção civil, no ramo de prestação de serviço, o que, de certa forma, a gente faz até hoje. E eu fico muito feliz em poder ser da iniciativa privada, onde as coisas acontecem com uma celeridade, uma rapidez muito maior do que do serviço público. E isso, às vezes, dá até um sentimento de impotência quando você vê algumas coisas no poder público demorar muito a ser resolvido, quando, no nosso meio privado, as coisas acontecem com uma rapidez muito maior e com uma eficiência muito maior também. É verdade. Vereador, com relação a isso, até pegando um gancho até nisso que o senhor está falando, o que o senhor acha que Paranaguá precisa melhorar com mais urgência, digamos assim, né? Ou, por exemplo, também, o que o senhor pretende atuar, qual será o seu principal foco? As duas coisas caminham juntas, o seu principal foco com o que Paranaguá mais precisa nesse momento para melhorar? Tem que ter uma visão paralela, né? Tem que ter olhares distintos. Uhum. Uma cidade, ela precisa de muitas coisas. Você precisa se preocupar com a questão do saneamento, com a questão da pavimentação asfáltica, com a questão dos serviços do cotidiano da população. Mas você tem que pegar e sair da mesmice, tem que procurar alternativas novas, seja na saúde, tem que ter uma preocupação maior com as questões macros, com as questões do futuro. Ou seja, eu vejo, de certa forma, como pessoa, como cidadão, como vereador, a cidade, através dos seus representantes, ter uma passividade muito grande, ou seja, a administração é muito pacífica, é muito passiva no que diz respeito a cobrar de verdade, efetivamente, o governo do Estado, o governo federal, uma vez que a nossa cidade participa de uma forma enorme na questão da economia nacional, a gente tem uma importância grande no contexto da economia do Paraná, então eu não vejo o Porto de Paranaguá, o governo do Estado, ser recíproco com a cidade, ou seja, a gente absorve os problemas, mas os investimentos que são necessários não acontecem. Haja visto um exemplo, a Bento Munhoz da Rocha, há quanto tempo que está se falando numa obra de 15, 16 milhões para recuperar aquela via que é importante ir para os bairros do Jardim, da Vila Portuária, Rocio, Vila Guarani, ou seja, no eixo, uma rua eixo da cidade. E um dos principais pontos de acesso ao porto. E não acontece nada. E a gente não vê uma cobrança maior, até mesmo até uma meia-culpa aqui, por parte de todos os agentes políticos, desde o prefeito, vereadores e todos os segmentos organizados da cidade. Então, a gente viu algum tempo atrás a mídia falar que o governo do Estado, através do Porto, devido a multas que deveriam ser pagas para o governo federal, que isso seria revertido em obras para a cidade, seja, em 5 viadutos. Sim. E a gente até agora não viu nada, só fica só no discurso e não há uma cobrança maior. Então eu acho que a cidade tem que deixar de ser acéfala, ou seja, ela tem que ter uma cabeça mais voltada para os problemas estruturais do futuro, que não adianta a gente só pensar também, apesar da importância de levar as obras de saneamento, de pavimentação, a gente também tem que pensar no futuro, porque uma cidade ela tem que pensar no seu futuro. E se a gente pensar só no hoje, o amanhã vai ficar completamente desprovido de
intervenções que lá na frente vão fazer muita falta. Ou seja, vereador, o senhor é bastante atuante nos bairros aqui de Paranaguá, mas para essa nova gestão, para esse próximo mandato, então o senhor deve pensar numa Paranaguá mais macro, nos problemas maiores da cidade. Eu vejo que a gente tem que pensar, tem que tentar trabalhar em conjunto com o executivo, com todos os setores organizados da sociedade, de forma que essa conjunção, que essa união de esforços venha a trazer soluções para os nossos grandes problemas. Porque a questão do saneamento, da pavimentação, a cidade tem um orçamento específico para isso e vai continuar fazendo. Espero até que num ritmo maior para poder atender os bairros que mais precisam de obras de saneamento, principalmente de drenagem. Porque saneamento é com a CAB, ela tem a obrigação de fazer contratualmente, sanear a cidade num certo período de tempo. Agora, drenagem é uma vergonha a gente ainda assistir pessoas perdendo seus móveis, perdendo o pouco que conseguiu ao longo da sua vida por causa de chuva, por falta de obras de drenagem, de saneamento, de manilhamento. Eu vejo isso aí que é um atraso. A gente ainda vive de uma forma muito arcaica e eu acho que pela idade que a nossa cidade tem, pelo respeito que a gente tem o dever de ter com a nossa população, isso é um problema que tem que ser resolvido de maneira imediata, até porque para isso a cidade tem recurso. Agora, para as grandes obras, a cidade não tem recurso, então tem que haver uma cobrança mais efetiva por parte de todos esses setores organizados da sociedade civil, bem como com uma classe política também. Vereador, antes da gente entrar no ar, o senhor também me dizia que deve ter uma atenção maior na geração de emprego também aqui, né, para o município. Essa aí é outra questão, que a visão é meio míope há muito tempo, porque, não sei se você sabe, nos últimos 20 anos não existe recurso direcionado à formação, à qualificação de mão de obra. Ou seja, o que é gasto a Secretaria de Trabalho é a questão de contratação de estagiário, coisa parecida, mas que é uma coisa muito pequena, que não tem a dimensão do que a gente precisa. Então a gente precisa realmente qualificar as pessoas, porque por mais que, vou dar um exemplo, por mais que a indústria eletromecânica venha se desenvolver aqui em Antonina ou em Pontal do Paraná, a gente não forma pessoas para ocupar essas futuras vagas de trabalho, então, né? o nosso povo aqui, a nossa população, sem qualificação e sem recurso para se qualificar, vai continuar sempre pegando as piores vagas. Ou seja, vai pegar de serviços gerais, mas não vai pegar de torneiro mecânico, não vai pegar de eletricista, não vai pegar nas funções onde são melhores remuneradas. E além do que, além de ocupar as vagas que surgem na nossa região, se a visão de qualificação, de profissionalização fosse eficiente, a gente formando o nosso cidadão, o nosso paranaguara aqui, por mais que com a economia desaquecida aqui na nossa região não houvessem vagas, mas essas pessoas qualificadas poderiam buscar essas vagas em outras regiões da cidade e lá trabalhar e mandar o recurso para a sua família que estaria aqui. Sim. Então essa visão ela tem que perder essa miopia e a gente tem que investir na qualificação também, coisa que não é feita há muito tempo na nossa cidade. Tá certo. Vereador, estamos prestes aí, o senhor está prestes a assumir mais um mandato. Se renova a expectativa de um mandato para outro, por mais que o senhor esteja se reelegendo aí, grudando um mandato ao outro, né? Existe uma visão um pouco, o senhor acabou de falar sobre projetos e tal, mas essa expectativa também, ela se renova? Toda e qualquer perspectiva de alguma coisa que você batalhou para você conquistar, quando você a conquista, a esperança, a perspectiva, a forma de ver e sentir que você pode fazer alguma coisa melhor, essa esperança se renova, essa vontade se renova. Então, lógico que com um novo mandato, com uma votação muito boa, recebida em todos os cantos de Paranaguá, abre-se aqui um parênteses para mim agradecer novamente a todas as pessoas que nos ajudaram, que eu sempre falo que eu só tenho um voto. Eu só tenho meu único voto. Então, para mim chegar a 2.833 votos, eu tive que ter muitas pessoas acreditando no nosso trabalho, muitas pessoas amigas, muitas pessoas companheiras que nos ajudaram a alcançar essa marca. Então, quando eu falo isso, eu quero deixar claro que não é uma vitória expressiva do Valdir Leite, sim de todas as pessoas que trabalharam, que nos ajudaram a conquistar essa votação, bem como também a outras pessoas que não puderam votar, mas de uma forma indireta acabaram nos apoiando. Então, essa votação, sim, senhor, renova a nossa expectativa de tentar fazer cada vez mais e cada vez melhor, a ponto da gente ter a tranquilidade de sempre que a gente disputar cargos eletivos, a gente poder olhar para as pessoas no olho delas, poder pedir o voto com a tranquilidade de ter feito a sua obrigação, de ter realizado o teu trabalho, de ter a consciência
consciência tranquila em relação ao que você tinha que fazer e fez. Vereador, o senhor foi o vereador nessa eleição que mais fez votos, né? Foram 2.833 votos, é uma diferença até bastante grande, cerca de 1.700 votos, é isso? 1.200 votos, perdão, do segundo colocado. Tendo em vista essa votação grande, também essa alta representatividade que o senhor tem dentro da Câmara de Vereadores, o senhor deve ser candidato à presidência da casa? Não, eu já falei, já fui em primeira mão, já revelei aqui não mudou de ideia. Na TVCI, que eu não tenho essa pretensão. Eu torço para que a pessoa que dirige os trabalhos da frente da Câmara como presidente nos próximos anos possa ter uma integração grande e boa e positiva com o Poder Executivo e com todos os setores da sociedade organizada de Paranaguá, mas é um cargo que realmente eu não tenho pretensão nenhuma, eu não creio que isso vá enriquecer o meu currículo o seu político. Trabalho na Câmara. Eu não vejo que isso vai me dar uma condição melhor de poder trabalhar. Pelo contrário, eu acho que o tempo que a gente vai ter que ficar administrando os problemas internos da Câmara é um tempo que eu vou perder em poder andar pela cidade, nos bairros, conversar com as pessoas, e realmente é um cargo que não tenho a mínima pretensão de exercer. Não sem nenhum demérito ao cargo, mas eu vejo que não é próprio para o meu perfil, que gosto de estar sempre em contato com a população, andando na cidade, e até porque eu vejo que para você poder levar as indicações, levar as reivindicações para o Executivo, você tem que ter um contato muito próximo com a população. E ocupar o cargo de presidente vai absorver muito tempo se você quiser fazer um bom trabalho, e é necessário fazer um bom trabalho, então não é a minha pretensão. Mas torço para que o próximo presidente possa comandar os destinos tanto administrativos como políticos, uma vez que aquela casa que é onde passa todos os projetos da cidade, possa ter harmonia para que a gente possa trabalhar em conjunto e dessa harmonia acontecer o que a população espera, deseja e merece, que é ter uma cidade melhor, que é ter um bairro melhor, que é ter uma rua melhor, que é ter uma cidade que ofereça perspectiva aos seus filhos, à nossa família. Tá certo. Vereador, eu sempre peço para os vereadores que estão passando aqui pelo estúdio deixarem um recado aí para o seu eleitorado. O senhor já deixou, agradeceu. Tem mais uma consideração final para os seus votos, esses 2.833? Sempre tem. Né? As considerações finais, sempre, se a gente ficar aqui, vai ter considerações finais a cada pergunta, a cada conversa que a gente vai tendo. Mas eu quero deixar outra vez bem claro o meu agradecimento à TVCI, a todos os veículos de comunicação que sempre nos dão a oportunidade de conversar com a população de Paranaguá. Quero deixar claro a todos os meus amigos, eleitores ou não, que o trabalho, o respeito com a população continuará sendo nossa principal diretriz, e eu sempre deixo muito claro que as pessoas às vezes têm uma visão distorcida do que é o vereador. Muitas vezes as pessoas pensam que o vereador pode resolver tudo, sendo que, na verdade, o vereador não pode. Ele pode, sim, reivindicar junto ao Poder Executivo, né, para que as coisas sejam resolvidas. Agora, boa vontade, atenção, força de vontade e respeito nunca vai faltar. Ou seja, eu sempre vou me exceder nisso, de forma que esse trabalho possa resultar na solução dos problemas das pessoas que precisam das pessoas na Câmara Municipal. Vereador Leite, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Parabéns por mais uma vitória e sucesso em mais um mandato também. Muito obrigado a toda a população de Paranaguá pelo pouquinho de atenção que nos dão nesse momento, e pode ter certeza que eu vou estar à disposição de todos para tentar realizar o melhor que eu puder. Eu sempre falava na eleição que eu nunca consigo resolver todos os problemas, mas eu tento fazer o melhor, procuro fazer o melhor sempre, e isso me dá a tranquilidade de falar com todos, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, de forma que a gente possa levar a nossa mensagem, que a nossa diretriz é a atenção e o respeito para com a nossa cidade. Muito bem. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com novas informações.